E aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer a correção das atividades da semana 3? Assista o resto desse vídeo, vou explicar cada questão, espero que vocês tenham acertado tudo. Muita gente acertou das atividades que eu vi, mas eu estou esperando receber a atividade de muita gente, então vamos assistir, prestar atenção e fazer essas atividades corretamente. Bora! Então vamos corrigir nossas atividades, pessoal, lá da página 37, aqui a semana 3 do PET 4. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. O petróleo é formado por uma mistura complexa de componentes, ou seja, é muita coisa misturada ali, porém não existe nenhum método capaz de separar cada um desses componentes. Por isso, essa separação ocorre em frações, ou seja, uma mistura complexa separada em misturas mais simples, formada por menos componentes. Na imagem a seguir está representado o processo de separação de petróleo em misturas com número de componentes. Então a gente já falou desse método de separação do petróleo lá na semana 2. E vamos lembrar aqui, a gente tem o petróleo retirado do solo, lá do subsolo, tá, beleza? A gente coloca ele para esquentar. Ele esquenta e a cada vez que você vai subindo nessa torre de refino aqui do petróleo, a temperatura vai caindo. Então, em temperaturas muito altas, desprende asfalto, depois você tem óleos lubrificantes, combustíveis, naftas e produtos que usam para fazer vários derivados de petróleo, parafina, plástico, gasolina e por fim o gás de cozinha. Então vai esquentando e à medida que vai esquentando, lembra lá da destilação simples que a gente viu que a água evaporava, saía, aí então ela conseguia separar do sal? Aqui são vários líquidos misturados junto no petróleo, cada temperatura um pouco vai se soltando de todo o resto. Aí eles encanam isso que está saindo e conseguem separar. Então a letra A. Dê o nome do processo de separação de misturas, pelo qual são obtidas as frações do petróleo e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. Então, o nome desse processo é o que a gente chama de destilação fracionada. É um processo de separação de misturas homogêneas, formadas apenas de líquidos, petróleo, água e álcool. Tudo isso se separa por destilação fracionada. Porque são todos líquidos, eles precisam evaporar em diferentes frações, em diferentes partes ali e sair coletando para conseguir separar tudo, porque é mais difícil porque tem que ser bem cuidadoso o processo para não misturar. É diferente da água e do sal, que o sal é um sólido. Para você conseguir evaporar o sal, você tem que esquentar ele demais. Então, por isso chama fracionada isso do petróleo. É por frações, por porções dessa mistura de líquidos que vai se soltando. A propriedade específica que a gente viu lá no PET 3 é o que a gente chama de ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. É a temperatura onde a substância vai evaporar. A gente não falou que tem que esquentar o petróleo, fazer ele atingir cada vez mais várias temperaturas, à medida que chega em algumas temperaturas vai desprendendo. Então essas substâncias que estão misturadas ali, elas fervem em temperaturas diferentes. Então ele precisa esquentar, atingir essa temperatura. Então quando uma parte dessa mistura ferve, ela consegue se desprender de todo o resto. Certinho? Então vamos voltar lá para número 1, letra B. O petróleo, ao ser extraído, está repleto de impurezas, como água salgada, areia, argila e pedaços de rocha. Vamos lembrar que é a escavação no subsolo marinho que vai retirar a maior parte do petróleo aqui no Brasil, se não todo o petróleo aqui no Brasil. Sabendo que a água salgada é mais densa que o petróleo, o que quer dizer isso? Se você colocar num copo água salgada e petróleo, a água afunda e o petróleo flutua. Proponha métodos para separar o petróleo de suas impurezas. Então vamos voltar lá para ver. Cada um podia dar a sua sugestão, né? Porque tem várias possibilidades. A que eu coloquei aqui de sugestão. Primeiro a gente faz uma decantação, vamos lembrar, é aquela mistura, aquela separação de mistura onde os componentes têm densidades diferentes. Um vai flutuar e o outro vai afundar. Com isso a gente consegue separar o petróleo da água, o petróleo vai flutuar, aí você consegue remover ele com uma colher, um recipiente, enfim. Ou você pode colocar um encanamento e pegar só a água que está ali no fundo. Então você consegue separar os dois.
mas ainda tem misturado no petróleo areia, argila, pedras. Para isso pode fazer uma filtração. Arruma um filtro com poros, né, aqueles furinhos, que seja suficiente para passar o petróleo, mas segurar um pouco de pedra, né? Passa o filtro, o petróleo vai embora, você separou e essas impurezas ficam. Certinho? Vamos lá para número 2. Indique o número de fases das seguintes misturas. Vamos lembrar, fase é aquilo que a gente consegue ver de uma mistura, é as aparências dela ali. Então lá, na letra A, água, óleo e areia, você tem a fase aqui do óleo, que fica em cima, a fase da água, aqui no meio, e a fase da areia, aqui embaixo. Eu consigo ver três coisas aqui. Se eu vejo três coisas aqui, eu tenho três fases. A segunda, a letra B, era uma mistura de água com muito sal. Então eu tenho a água aqui e aquela camadinha de sal embaixo. Foi muito sal, a água não conseguiu dissolver. Como eu tenho então duas coisas visíveis, duas fases. A água gasosa. A água gasosa também são duas fases, porque tem a fase da água e a fase das bolinhas de gás. Eu consigo enxergar as bolhas, então por isso são duas fases. Certo? Água, óleo e areia, três fases. Água com excesso de sal no fundo, duas fases. Água com gás, duas fases. Número 3. Represente dentro do frasco, ao lado, a mistura de água, óleo e areia, mostrando suas fases com setas. É um desenho fácil que vocês fizeram até na semana 2, se eu não me engano. Eles colocaram essa questão novamente. Desenha, a areia sempre fica embaixo, porque ela é o mais denso. A água vai ficar no meio e o óleo aqui em cima. Não esquecer de colocar setas com o nome de cada fase, que era o que pediu. Número 4. Um hábito ainda muito comum nas cozinhas brasileiras é o de escolher feijão. Pequenas sujeiras, como grãos que não se desenvolveram, restos de solos e pedaços de casca de feijão, precisavam ser retirados antes do cozimento. Responda como é conhecido esse processo de separação de misturas e justifique sua resposta. A separação de mistura que a gente usa para separar, escolher feijão é a catação, porque ela tem esse nome porque a gente usa as mãos para o ato de catar, né? Usando as mãos ali, o pessoal chama de catar, então recebeu esse nome, catação. É o método usado aí. E a número 5, complete o mapa de ideias com o resumo da matéria estudada. Ali eu coloquei, para quem fez pelo formulário online, números aqui, para ficar mais fácil de digitar lá. Eu segui essa mesma lógica para a resposta aqui, porque não caberia no quadrinho. Então a gente tem a matéria, o que a gente está estudando, né, os assuntos aí sobre a composição, do que ela é feita. Lembrando, matéria é aquilo que tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Vimos isso lá no PET 3. A mistura é um conjunto de coisas ali, de substâncias que se misturaram, obviamente. Ela pode ser homogênea, aquela que a gente enxerga uma coisa só, um aspecto. E qual outro tipo de mistura? A mistura heterogênea. Então, aqui na resposta desse quadrinho, heterogênea. Qual é o número de fases da heterogênea? Duas ou mais. Por quê? Porque uma fase é a mistura homogênea, a gente enxerga uma coisa. Para ser uma mistura heterogênea, a gente tem que enxergar no mínimo duas, né? Para a gente ver que tem coisas diferentes misturadas. Então, duas ou mais. Eu vi que muita gente colocou bifásica, trifásica, polifásica, que é o nome da mistura, de acordo com o número de fases, né? Duas fases é uma mistura bifásica, três uma mistura trifásica. Então vamos entender bem aí o que quer dizer esse nome, né, gente? Não só sair copiando aí como acho que muita gente fez. Agora do outro lado, nós vimos as substâncias puras, que é aquele conjunto de moléculas, né? Os átomos se juntaram, viraram moléculas, esse conjunto de moléculas iguais formam as substâncias. Pode ser simples, quando formado por um tipo só de substância, ou dois, que é a substância composta, aquela formada por tipos diferentes de átomos aí. Entendido, pessoal? Então, essas foram nossas atividades dessa semana e espero que foi tudo aqui.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido as atividades dessa semana. Qualquer dúvida, lembra, é só me mandar mensagem. E já postei as atividades novas lá no grupo. Olha lá, assiste os vídeos, lê o material e sempre que precisar é só me chamar. Até mais!